Olá, eu sou Rejane Costa e estamos começando o programa O Campo em Notícia. Vamos trazer neste espaço o resumo da semana com os fatos mais importantes para quem vive no campo e para quem quer estar atualizado com os acontecimentos rurais. O programa é uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos aos destaques. O projeto quer viabilizar a organização de cooperativas nas escolas agrícolas gaúchas. Especialista alerta sobre questões práticas e aspectos legais do Plano Safra. Desenvolve pecuária busca alternativas para reduzir marca-fogo da vacina da brucelose. Gado Holando confirma a participação da raça holandesa na Expo Inter 2021. Bocal de Ouro terá mais animais na prova deste ano. Cooperativas agropecuárias gaúchas celebram o Dia do Cooperativismo com ações solidárias. E ainda, as cotações das principais commodities agropecuárias, a previsão do tempo, a agenda de eventos e remates e as notícias da rede. O programa O Campo em Notícia conta com a parceria de rádios que formam rede com o nosso noticiário. Estão conosco as rádios Poatã de São José do Ouro, Fandango de Cachoeira do Sul, Soledade de Soledade, Cidade de Cacique Doble, Integração de Restinga Seca, 107 de Tapejara, Minuano de Alegrete, Delta Difusora de Bagé, 96 FM de Uruguaiana, Pitangueira de Itaqui, Sorriso de São Martinho, Difusora de Arroio Grande e Missioneira de São Luís Gonzaga, além da Rádio Sintargues. Vamos agora com a previsão do tempo no programa O Campo em Notícia. Os próximos dias permanecerão secos e frios no Rio Grande do Sul. No sábado e no domingo, o tempo seguirá firme, com formação de nevoeiros ao amanhecer e elevação das temperaturas durante o dia. Entre a segunda e a quarta-feira, a presença do ar seco favorecerá a ocorrência de grande amplitude térmica, com temperaturas mais baixas e nevoeiros ao amanhecer, e valores próximos de 25 graus na maioria das regiões durante o período diurno. As informações são do Boletim Integrado Agrometeorológico da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, com a Emater e o IRGA. Vamos agora com o resumo das notícias agrícolas desta semana. O plantio do trigo segue no estado do Rio Grande do Sul. Segundo o informativo conjuntural divulgado pela Emater, lavouras implantadas estão em emergência e desenvolvimento vegetativo inicial com bom estande de plantas e boa sanidade. Atualmente já foi plantada 75% da área prevista no estado. Na regional de Bagé, a perspectiva é de expansão da área em relação à do ano anterior, estimada em aproximadamente 25%, atingindo cerca de 103 mil hectares de cultivo em 2021. O aumento significativo de área foi condicionado pelos resultados favoráveis à última safra e pela perspectiva de rendimentos satisfatórios, considerando a cotação do produto. O Banco do Brasil vai destinar 135 bilhões de reais para a safra 2021-2022. O valor é 17% superior ao volume aplicado na safra anterior. Para pequenos e médios produtores, o valor destinado é de 34 bilhões. Os números foram divulgados durante o lançamento do Plano Safra da instituição. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, falou sobre o compromisso da instituição com o apoio ao agronegócio brasileiro. Segundo ele, os recursos serão destinados para ações de inovação e crédito assistido. Afirmou que as mais de 5 mil agências estão preparadas para atender os produtores rurais do país. Especialista alerta sobre questões práticas e aspectos legais do Plano Safra. Segundo o advogado, o produtor deve tirar todas as dúvidas necessárias na hora das contratações dos financiamentos.
Nestor Tipa Júnior. Os produtores rurais já podem encaminhar as solicitações para recursos oriundos do Plano Safra 2021-2022. Segundo o advogado Frederico Bus, da HBS Advogados, o produtor precisa ficar atento para não ter problemas na hora da contratação. O crédito rural deve ser liberado diretamente ao mutuário de uma só vez ou em parcelas, de acordo com as necessidades do empreendimento. O prazo e cronograma de pagamento devem ser estabelecidos em função da capacidade de pagamento do beneficiário, de maneira que os vencimentos coincidem com as épocas normais de obtenção dos rendimentos da atividade assistida. No termos do Manual do Crédito Rural, o produtor deve observar as recomendações e restrições do zonamento agroecológico e do zonamento ecológico-econômico. No que refere às garantias, a legislação própria de cada tipo e eventual linha específica de financiamento deve ser observada. Porém, essas garantias elas devem ser ajustadas em compatibilidade com os valores, a natureza e o prazo do crédito, sendo, portanto, vedada a exigência de tias abusivas, valores excessivamente maiores do que o valor financiado. Outro ponto que merece atenção do produtor na tomada de crédito, conforme o especialista, é a chamada venda casada, que ocorre quando a instituição financeira, no momento da formalização do contrato de crédito rural, condiciona a liberação do recurso ou impõe ao financiado a contratação de produtos. Esta prática, por vezes adotada pelas instituições financeiras, é proibida em lei. O advogado da HBS Advogados reforça também, do ponto de vista legal, nas contratações do crédito rural com recursos controlados pelo governo federal, não pode haver a exigência da contratação do seguro, porém, nas operações privadas ou contratadas mediante recursos livres, as instituições podem exigir o seguro rural como garantia da operação. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O projeto de lei 260 de 2020, que altera a redação da Lei 7.747 de 1982, a qual dispõe sobre o controle de agrotóxicos e outros biocidas em nível estadual, foi aprovado nesta semana na Assembleia Legislativa por 37 votos favoráveis e 15 contrários. Com a aprovação do texto proposto pelo Poder Executivo, o Estado deixa de exigir que produtos agrotóxicos provenientes de importação tenham seu uso autorizado no país de origem, mas fica mantida a obrigação do registro do produto junto aos órgãos federais competentes, bem como de cadastro nos órgãos competentes estaduais. Já entidades como a Agapan e o Conceea classificaram a aprovação como um retrocesso. O levantamento divulgado no relatório Expressão do Cooperativismo Gaúcho 2021 indica o faturamento recorde das cooperativas na ordem de 52 bilhões e 100 milhões de reais, com incremento de 6,4% em relação ao período anterior. Os indicadores que confirmam a posição de destaque do setor no Rio Grande do Sul foram anunciados nesta semana pela OCERGS durante o Tá na Mesa online da Federação. Segundo o presidente da entidade, Virgílio Périos, o desempenho das cooperativas gaúchas se reflete no crescente aumento dos ingressos que nos últimos 5 anos atingiram a marca de 44,25%. As cooperativas agropecuárias registraram um faturamento de 35 bilhões de reais em 2020, o que representa um aumento de 11,8% em relação ao exercício anterior. O projeto quer viabilizar a organização de cooperativas nas escolas agrícolas gaúchas. O objetivo da proposta é criar gestão compartilhada e buscar alternativas, como a comercialização da produção para gerar renda. Nestor Tipa Júnior. Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 164/2019, que dispõe sobre a gestão democrática no ensino público por meio de livre organização em cooperativas. A proposta altera a Lei 10.576, de 14 de novembro de 1995, sobre a gestão democrática do ensino público. A ideia é apoiar a criação de cooperativas escolares que promovam a gestão das atividades produtivas e a geração de renda nas respectivas unidades educativas de produção. Representantes das escolas técnicas agrícolas estiveram na Assembleia Legislativa para reforçar a importância da proposta na melhoria da gestão das instituições de ensino técnico no Rio Grande do Sul.
Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Professores Técnicos do Ensino Agrícola, GPTEA, Fritz Roloff, este é um pleito antigo da entidade. Foi encaminhado antigamente e agora foi reapresentado pelo deputado Paparico Bach. Para Roloff, a aprovação desta proposta será um outro grande marco para o ensino agrícola gaúcho, podendo dar para as instituições uma gestão mais compartilhada, harmônica e participativa. Pois é fundamental que haja uma legislação que garanta que a escola possa fazer convênios, que a escola possa gerir a sua economia interna. Hoje, na maioria das escolas, isso é feito via CPM, mas que se constitui num grande problema, porque os CPMs não têm fins econômicos. O presidente da GPTEA reforça que as escolas, com os seus setores produtivos, poderão viabilizar o processo de comercialização da sua produção e, com isso, agregar renda para os investimentos em suas estruturas. O dirigente tem certeza que, com o projeto sendo aprovado, a entidade vai ajudar as escolas na organização para que possam criar suas próprias instituições. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. Para o Dia Internacional do Cooperativismo, comemorado neste sábado, 3 de junho, as cooperativas agropecuárias gaúchas organizaram ações solidárias para o Dia C. O movimento é estimulado pela Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, e replicado pelo sistema OCERC-SESCOP no Rio Grande do Sul. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, FECOAGRO, vem dando apoio às iniciativas. Uma delas é o movimento Agrofraterno, promovido pelo Ministério da Agricultura e encampado pelas cooperativas agropecuárias gaúchas. O programa incentiva a arrecadação de alimentos e doações de cestas básicas para as comunidades carentes, e neste ano, diversas cooperativas do sistema aderiram a este plano, segundo o presidente da FECOAGRO, Paulo Pires. O dirigente avalia também que o momento do cooperativismo no Rio Grande do Sul é de celebração. Pires salienta que existe otimismo e vontade do produtor que está empreendendo, e o sistema cooperativo agropecuário gaúcho acompanha com investimentos em estruturas, além da capacitação de seus produtores e colaboradores. E chegou o momento de sabermos as cotações dos produtos agrícolas. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Arroz em casca, preço médio de R$ 69,68 a saca de 50 quilos. Feijão, preço médio de R$ 264,12 a saca de 60 quilos. Milho, preço médio de R$ 77,56 a saca de 60 quilos. Soja, preço médio de R$ 137,64 a saca de 60 quilos. Trigo, preço médio de R$ 75,92 a saca de 60 quilos. O programa Campo e Notícia faz uma parada e retorna em seguida com mais informações. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo.
Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a Radiosul.net. Vamos agora com as cotações dos produtos pecuários. Os números são da Emater do Rio Grande do Sul. Boi para abate, preço médio de R$ 11,06 o quilo vivo. Cordeiro para abate, preço médio de R$ 9,00 o quilo vivo. Suíno tipo carne, preço médio de R$ 6,12 o quilo vivo. A vaca para abate, preço médio de R$ 9,90 o quilo vivo. Continuamos agora com as notícias que foram destaque na pecuária. Desenvolve Pecuária busca alternativas para reduzir marca-fogo da vacina da brucelose. Comissão da entidade está em contato com profissionais e autoridades, criando soluções para ampliar o bem-estar dos animais. Nestor Tipa Júnior. Após a realização de painel na última semana sobre o tema da retirada da marca-fogo para animais vacinados para a brucelose, o Instituto Desenvolve Pecuária instituiu uma comissão da entidade para trabalhar esta questão junto às autoridades. Reunindo produtores e especialistas da área, o objetivo é apresentar uma proposta alternativa a esta prática. Conforme o membro da comissão, Juliano Severo, já existem formas de comprovar a vacinação sem ser por meio da marca-fogo no animal, como a apresentação de uma nota fiscal de compra, um atestado de um médico veterinário responsável ou utilização de tatuagem. Severo informa que o Desenvolve Pecuária já está entrando em contato com especialistas dos órgãos responsáveis e profissionais especializados em bem-estar animal e em cuidados sanitários para desenhar uma proposta para levar às autoridades. A gente acredita que o Brasil, além de ser um ícone mundial na exportação de carne, também pode aproveitar esse momento e também ser um exemplo de bem-estar animal. Tanto as práticas do brasileiro já é exemplo de preservação e de todo cuidado na produção, então a gente acha que com a retirada dessa marcação vai ser um passo importante para mostrar ao mercado consumidor que a gente está preocupado com esses fatores também. Foi apresentado pelo professor Matheus Paranhos da Costa durante o evento virtual do Desenvolve Pecuária, um projeto implementado na prática em 2016 em uma fazenda de cria com cerca de 2.000 vacas. No ano passado ocorreu o lançamento da campanha de uma nova marca para a pecuária brasileira, focando na redução da marca a fogo. No início de 2021, de acordo com Costa, iniciaram-se as atividades de campo em 4 fazendas localizadas nos estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Para o Campo em Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. A pesquisa mensal do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA da Exalc-USP, mostrou que o preço do leite captado em maio e pago aos produtores em junho registrou forte alta de 8% na média Brasil líquida, indo para R$ 2,20 o litro. Esse valor de junho ficou 34,9% acima do registrado no mesmo período do ano passado, em termos reais, e é um recorde para o mês, considerando-se a série histórica do CEPEA. No primeiro semestre deste ano, o preço médio do leite recebido por produtores, de R$ 2,05 o litro, supera em 33,6% o do mesmo período de 2020. Gadolando confirma a participação da raça holandesa na Expo Inter 2021.
feira acontecerá de 4 a 12 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nestor Tipa Júnior. A Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, a Gadolando, confirma sua participação na Expo Inter 2021. O evento foi anunciado pelo governo do estado para ocorrer entre 4 e 12 de setembro deste ano no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, ainda com protocolos que serão divulgados em razão da pandemia causada pela Covid-19. O presidente da entidade, Marcos Tang, reforça que a associação sempre esteve presente nas feiras realizadas em Esteio e que no ano passado, na edição da Expo Inter Virtual, não foi diferente. Conseguimos ser a raça bovina com mais representantes e com julgamento homologado, ranqueado, oficial em 2020, com todas as dificuldades, sendo uma feira totalmente virtual. Mesmo assim, tivemos ali uma boa representação do nosso gado holandês. O nosso produtor, o nosso criador, sempre fez valer a atividade leiteira e mostrar todo o seu trabalho, todo o seu empenho ali na feira. O presidente da Gadolando avalia que neste ano o cenário da pandemia é melhor do que no ano passado e que até a data da feira uma boa parcela da população estará vacinada, o que poderá trazer uma maior interação entre os criadores e até mesmo com os consumidores, sempre com respeito aos protocolos estabelecidos. A montagem da programação ainda está sendo definida e os criadores já estão sendo contatados para inscrições. Por enquanto, a entidade disponibilizou o regulamento técnico de exposições em seu site. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. O primeiro leilão de gado geral realizado pela Aliança da Trajano Silva Remates com a Ferreira e Pedrotti Agronegócios e Remates registrou preços dentro do mercado para os animais adultos e uma boa surpresa para os exemplares mais novos. Foram ofertados mais de 600 animais com transmissão pela Trajano Web. Conforme o diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, o leilão fluiu muito bem. Salientou que alguns lotes de terneiros e terneiras alcançaram mais de R$ 18,00 por quilo. Algumas vacas prenhes chegaram a ser vendidas a praticamente R$ 6.000. Silva destaca ainda que a média geral entre machos e fêmeas ficou em R$ 16,27 por quilo, o que é acima do mercado, completando que os gados com padrão racial bem definido foram os mais disputados. Realizado nesta semana, o leilão Pura Pinta, a cargo da Trajano Silva Remates, alcançou uma média de R$ 19.970 na venda de 33 lotes de exemplares de cavalos crioulos das chamadas pelagens manchadas, Tobiana, Oveira e Bragada. Mais uma vez, a liquidez foi um dos destaques do evento, o que foi a tônica do mercado da raça neste primeiro semestre de 2021. Conforme o leiloeiro e diretor da Trajano Silva Remates, Marcelo Silva, responsável pela batida do martelo no evento, realizado de forma virtual pela plataforma da Trajano Web, destacou-se também a venda de cotas de garanhões da raça. Mais um dos chamarizes do remate foi a comercialização para estados do norte e nordeste do país, com destaque para Bahia e Rondônia. O lote mais valorizado da noite foi o cavalo El Entrevero 627, muito hablado, da cabanha El Entrevero, pelo valor de R$ 62.500. O Bocal de Ouro terá mais animais na prova deste ano. Primeira etapa classificatória do Freio de Ouro 2021 deverá ser bastante competitiva, com cavalos e éguas de muito potencial. Nestor Tipa Júnior. O Bocal de Ouro 2021 está sendo realizado com um número de animais superior ao do ano passado. A prova, que classifica os exemplares inéditos da raça crioula final do Freio de Ouro e promovida pela Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, ABCC, ocorre no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O vice-presidente de Exposições Morfológicas e Provas Funcionais da ABCC, Eduardo Sunhê, destaca que o Bocal de Ouro é uma prova muito importante que se solidifica a cada ano. Afirma que a diretoria da associação está muito satisfeita, embora este seja um ano atípico em função da pandemia. Porque conseguimos fazer essas credenciadoras no Parque de Esteio, sob a tutela da associação, pela primeira vez, conseguimos ter mais cavalos e éguas inéditas esse ano correndo do que o ano passado. Um acréscimo bastante importante até em número de animais. Portanto, deverá ser um bocal muito competitivo,
um bocal com número cheio, né, tanto de macho como de fêmeas. Conforme Sunhê, são cavalos e éguas que chegam com potencial muito grande de galgar um pódio do Freio de Ouro. Lembrando que a Mangueira e a pista do campo foram reformadas e estão com piso novo. Os dois trios de jurados que estão avaliando esta primeira etapa classificatória do Freio de Ouro 2021, indicados pelo Conselho Deliberativo Técnico da ABCC, são André Luiz Narciso Rosa, Gustavo Silveira Rodrigues e Leonardo Alberton Ardengue na categoria fêmeas, e Gustavo Aranich, Leonardo Rodrigues Teixeira e Luciano Correia Passos na categoria machos. Para o Campo e Notícia, Nestor Tipa Júnior. Obrigada, Nestor. E foi dada a largada no último final de semana a marcha de resistência do cavalo crioulo. Os 36 conjuntos que fazem parte da modalidade promovida pela ABCC irão percorrer 750 quilômetros em 15 dias. Os exemplares deram a largada no Sindicato Rural de Jaguarão. A primeira etapa de 15 quilômetros da marcha contou com a companhia das equipes e veterinários, todos mantendo à risca o distanciamento e os cuidados exigidos pelo protocolo sanitário de combate à Covid-19. Para o coordenador da subcomissão de marcha, Luiz Mário Queirouro Dias, a prova teve cuidado especial com o protocolo de distanciamento. Vamos conferir agora as agendas de eventos e remates. Os remates chegam com Leôncio Severo. É contigo, Leôncio. Olá, Rejane. Neste dia 4 de julho ocorre o leilão Crioulo Santana e Convidados. O remate virtual traz oferta de 36 lotes da raça crioula. O início é 7 da noite pelo canal do programa Cavalos Crioulos. Remata Gonçalo Silva Remates. Informações gsremates.com.br. No dia 6 de julho é dia do leilão Linhagens Consagradas. Em oferta, 33 lotes de exemplares de cavalos crioulos. O remate virtual começa às 8h30 da noite a cargo da Trajano Silva Remates, com transmissão pela Trajano Web. Informações e pré-leilão em trajanosilva.com.br. Obrigada, Leôncio. As informações dos eventos são com a Andréa Odriozola. Tudo bem, Andréa? Olá, Rejane. Nesta semana ocorrerá a primeira prévia passaporte para a morfologia do cavalo crioulo. De 7 a 11 de julho, o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, será palco para a seleção de exemplares da raça para nacional da modalidade, que ocorrerá durante a Expo Inter. Toda a etapa poderá ser acompanhada pelos canais oficiais da Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, a ABCC. Para o programa Campo e Notícia, Andréa Driozola. Obrigada, Andréia. O programa Campo e Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos.
Estamos de volta com o programa O Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. Os problemas causados pela cigarrinha do milho e como combatê-la para evitar danos às lavouras foram discutidos no episódio do Agropauta Técnica Agrícola com o engenheiro agrônomo e pesquisador em entomologia da CCGL, Glauber Stirmer. A entrevista é de Nestor Tipa Júnior. O nosso assunto do Técnica Agrícola de hoje é sobre a cigarrinha do milho. Nós vamos conversar aqui com o engenheiro agrônomo e entomologista da CCGL, Glauber Stirmer. Glauber, obrigado aí pela presença, é um prazer que esteja aqui conosco. Eu que agradeço o convite, é um importante tema, nós estamos aqui para auxiliar aí com algumas informações. Bom, Glauber, a informação que a gente tem, né, que durante esse ano, durante essa safra, muito se falou da questão da cigarrinha do milho. E de início explicar o que é isso e o que causa de prejuízos aí para as nossas lavouras. Exatamente, Nestor. Daubolus maides, então, cigarrinha do milho, primeiro ponto, Nestor, ela não é uma praga nova, tá? Ela é ocorrente desde os Estados Unidos até o norte da Argentina, né? No Brasil, já há vários anos, ela acomete algumas lavouras, principalmente na região centro-norte do país, né? No Rio Grande do Sul, ela teve uma ocorrência mas em baixa severidade há 3, 4 anos atrás, mas aí nós estávamos falando em níveis de complexo enfesamento 2, 3%, né? Porém, nessa última safra e safrinha, a gente teve uma pressão bem elevada. Então, a gente pode sim considerar até que muitos agricultores desconheciam ainda a praga, né? E ela acometeu as lavouras, principalmente na região norte e noroeste do estado, provocando severos danos. Daubolus maides é um inseto sugador, então é uma cigarrinha. Estamos falando aí de um inseto de 3 a 4 milímetros de tamanho, então é um inseto diminuto. E por ser um inseto sugador, ela se alimenta succionando a seiva da planta. Mas esse problema, Nestor, em relação à alimentação, não provoca grandes danos. A principal problemática é que ela é um inseto vetor, né? Então ela transmite bactérias e vírus, 2 molicutes e a virose, que aí sim provoca aí um dano significativo na cultura de milho. Pois é, a gente teve uma cultura que já foi muito prejudicada por causa da estiagem e ainda também teve esse problema, né? A gente pode estimar mais ou menos o que isso trouxe, né, de prejuízos aí para os produtores gaúchos? Nestor, esse é um ponto importante, né? A entrada de Daubolus maides no estado foi concomitante à questão da estiagem. Então, muitas áreas, né, se confundiu, vamos dizer assim, o dano da estiagem com o dano de cigarrinha. E acabamos considerando, né, a perda aqui no estado em relação à seca. Mas parte desta perda, né, pode sim, né, ser direcionada à problemática de Daubolus maides. Então, nessa safra, a gente não tem como ainda quantificar a questão da perda, tá? Porque ficou aí conjunto com algumas áreas aí que foram acometidas, né, severamente pela estiagem. Mas falando, Nestor, em potencial de dano, nós estamos considerando aí níveis que podem chegar acima de 90% de perdas de produtividade na lavoura. Claro que precisa vários fatores, né, associados para chegar a esses níveis, mas vejamos que temos uma praga com elevado potencial aí de ocasionar danos diretos e indiretos. Bom, a gente sabe aí que falaste, né, é uma praga que não é nova, mas muita gente ficou conhecendo ela agora durante essa safra, né? A gente já tem históricos aí no estado e no próprio Brasil de ataques desse problema? Sim, Nestor. Principalmente em alguns estados, falando
em Goiás, Minas, né? Mas esse ano não foi só Rio Grande do Sul e Santa Catarina que ela chegou, ela também aumentou a ocorrência no Paraná, que já ocorria, Mato Grosso do Sul, subindo em direção ao Mato Grosso, e tendo um grande problema, porque ela está até inviabilizando muitas regiões, né? Em relação à produção de milho, ou até a questão de produção de milho de semente, a questão de pequenos agricultores, né, que tem aí uma dificuldade em relação a utilizar algumas táticas de manejo, né, pelo aumento populacional. Lembrando que é uma praga, né, como todo inseto, ela aumenta a sua multiplicação em relação a condições ambientais de maior temperatura, né, então esses outros estados, né, que não têm um clima um pouco mais ameno como o nosso em relação à temperatura, sofrem ainda mais com a população bem elevada nessas regiões. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV no YouTube. Vamos trazer o giro de notícias pelas rádios parceiras do programa O Campo em Notícia. Velho Biratã, da Rádio Soledade. O Sicredi Botucaraí fez o lançamento do seu plano Safra e para tal convidou o analista de mercado Vlamir Brandalize e ele fala das tendências. China chegou em fevereiro do ano passado, no início da pandemia, e se deparou com os menores estoques em mais de 10 anos. Isso impactou na oferta mundial de grãos aí, isso refletindo nas cotações. A soja lá em 2013, ela chegou a $15 lá em Chicago, e de lá para cá ela veio caindo e chegou agora no mês de março, abril e maio do ano passado, nos menores níveis, trabalhando até $8, $8,5 lá em Chicago. Só que quando a demanda voltou acelerada no ano passado, as cotações praticamente dobraram nesse período. Então nós tivemos um avanço muito forte aí na demanda nesse período de um ano e o impacto veio em todas as commodities. Ela começou aí com a suíno e depois puxou a forte da demanda do frango. E por que o suíno? Então o primeiro fator aí que aconteceu de toda essa debandada de alta das cotações, nós tivemos aí através da crise do suíno lá na China. Especial para o Campo em Notícias, Verde Biratã, da Rádio Soledade. Rafael da Silveira Rosa, da Rádio Integração de Restinga Seca. Com a diminuição dos enxames e abelhas em algumas regiões, o cenário é um pouco diferente em Restinga Seca, na região central do estado, como informa o apicultor Vilmar João Foleto. Hoje estou com 595 colmeias produtivas e todos os anos eu aumento, porque só aqui na cidade, para tu teres uma ideia, de 2015 a 2016, eu capturei 42 enxames. Então esses enxames foram para núcleos e a partir de alguns meses ele passa para a colmeia mãe e levo para os seus devidos apiários. O apicultor Vilmar Foleto, que também integra a Coopampa, Cooperativa Apícola do Pampa Gaúcho, e destaca a informação referente à exportação do mel. As nossas exportadoras, elas não sacrificam um pouco no preço, né? Tudo é assim no mundo, né? Então nós apicultores achamos que nós poderíamos vender diretamente para a Europa, os Estados Unidos, enfim, para o mundo. E surgiu essa ideia faz 5 anos atrás, e hoje ela está bem estruturada, está quase pronta, falta alguma coisa para nós começarmos a comercializar o nosso mel diretamente com a Europa. Especial para o Campo Notícias, da Rádio Integração de Restinga Seca 98,5 FM, Rafael da Silveira Rosa. João Vicente Galo, das rádios Delta e Difusora de Bagé. Presidente da Associação de Criadores de Ovinos Naturalmente Coloridos, veterinário bagense Oscar Colares, destaca as características deste setor um pouco conhecido da ovinocultura. Em primeiro lugar, a gente tem que agradecer a doutora Clara Vaz, bagense, hoje aposentada da Embrapa, que teve um papel fundamental para que as raças, todas as raças
que tem animais pretos, negros, marrons, ou tem digamos assim, a colorida, foi de fundamental importância para o reconhecimento desses animais como raça, né? Então a doutora Clara teve um papel fundamental nisso, na sua insistência com os ovinos crioulos na época, enfim. Mas hoje os ovinos naturalmente coloridos é uma realidade. Antigamente era um subproduto, hoje passa a ser o produto principal. E por que isso? Porque os ovinos naturalmente coloridos têm praticamente quase 30 tonalidades de cor em suas lãs. As lãs mais claras, as lãs mais escuras, do preto até o bege claro. E isso, com o advento das tintas fazerem um grande mal na pele do humano, as naturalmente coloridas se tornaram assim, muito importante para as fiações, que nós podemos ter várias cores sem usarmos nenhum tipo de tinta química, digamos assim. Então é de suma importância. Além disso, uma carne saborosa, e hoje a gente desenvolve tanto na parte de lã como na parte de carne os ovinos naturalmente coloridos. Das rádios Difusora e Delta FM de Bagé, para o Campo em Notícia, falou João Vicente Galo. Agradecemos aos colegas das rádios parceiras pelas informações. O programa Campo em Notícia vai para mais um intervalo e retorna em seguida. O que estas pessoas têm a ver com agro? Na nossa opinião, tudo. Bem-estar animal, agricultura orgânica, sustentabilidade. São palavras que fazem parte do vocabulário das novas gerações. Gerações globalizadas, gerações conectadas, gerações que precisam entender nosso papel no mundo. O agro cresceu, evoluiu, agregou tecnologias, agregou valor. O conhecimento e a tradição nos trouxeram até aqui. Chegou a hora de ampliar a comunicação. Acreditamos na comunicação, de todas as formas, para todos os públicos. Plante. Plante amor, solidariedade, perdão. São insumos para uma colheita de alegria, sucesso e paz. Escreva. Escreva a história da sua vida. Só você pode definir seu destino e os caminhos de sua jornada. Compartilhe. A melhor notícia acontece agora. A melhor notícia acontece aqui. Estamos de volta com o programa Campo em Notícia, uma produção da AgroEffective em parceria com a radiosul.net. O Agropauta Entrevista conversou com Marta Guazelli, diretora da Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências, a Federacite, sobre o importante trabalho da entidade junto aos CITES que estão presentes em todas as regiões do Rio Grande do Sul, levando informações técnicas e de novas tecnologias. E hoje eu vou conversar com Marta Guazelli, diretora da Federacite,
Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências. E o nosso assunto é sobre o trabalho que a entidade desenvolve e a importância dos clubes de integração para o setor agropecuário. Tudo bem, Marta? Seja bem-vinda. Tudo bem, bom dia a todos. É um prazer imenso e uma grande responsabilidade falar sobre a Federacity e esses clubes que têm mais de 40 anos de existência, estão próximos aos 50 anos. Certo. Para começar, Marta, o nosso bate-papo, né, eu gostaria que tu contasse um pouquinho da história da Federacity, né? Quando surgiu a federação, o que motivou a sua criação? Antes da Federacity surgiram os CITs. Em 1976, iniciaram os CITs como uma forma de congregar produtores e encontrar soluções para as suas dificuldades. Este programa é baseado na história através dos produtores franceses que no pós-guerra tinham bastante dificuldades para resolver seus problemas. Procuraram o governo e esse disse que, com tudo o que eles tinham passado, eles não tinham no momento como ajudar os produtores, que eles deveriam encontrar uma solução entre eles. E aí que eles começaram a fazer reuniões, a se reunir e discutir suas dificuldades e alguns mostrando suas soluções. Assim surgiu a troca de experiências. Então, aqui na década de 70, o então secretário de Estado da Agricultura, Getúlio Marcantônio, juntamente com a Emater e as inspetorias veterinárias, criaram este programa e tiveram o apoio do governo do estado na época. Aí eles criaram alguns CITs e estes CITs começaram a ser incentivados em várias regiões do estado. Hoje nós temos um que foi fundado em 1976, dois fundados em 1976 e que estão ativos até hoje, que é o CIT 9 e o CIT 10, porque eles foram numerados como identificação. O CIT 9 e o CIT 10 estão localizados em Camaquã, sendo que tem alguns que ainda são os fundadores ou seus descendentes. Normalmente, no CIT se caracteriza a propriedade. Então, quem está na frente da propriedade é o sitiano da vez, no caso. Nós temos propriedades que foram fundadoras de sítio na época do início do movimento e que ainda estão já em segunda ou terceira geração atuando dentro do sítio. E a Federacity foi posterior, em 1986, Getúlio Marcantônio também, com sua grande visão de futuro, percebeu a necessidade de integrar os CITs. Então, ele criou a Federacity, Federação dos Clubes de Integração e Troca de Experiências. Nesta época, já tinha um número expressivo de CITs pelo Estado, sempre apoiados e coordenados pela Emater. E aí foi fundada a Federacity em 1986 e foi criada a sede da Federacity em Esteio. Nós temos uma sede no Parque Assis Brasil. Esta nossa sede, até o início da pandemia, funcionava diariamente, um escritório lá, e com a pandemia, por questões de melhor desempenho da atividade, nós optamos por a Cristiane, que é a nossa secretária, trabalhar em home office. Então, mas os trabalhos da Federacity não pararam e aí nós estamos trabalhando até hoje, nós estamos fazendo reuniões frequentes a cada 15 dias, essas reuniões são online, com palestras técnicas, com grandes discussões, e já tivemos oportunidades de mostrar trabalhos a campo de forma virtual. Certo. E Marta, para a gente explicar um pouquinho mais a questão dos CITs, né? Como é que eles se criam, né? Quem é que pode participar? Tu falaste que o proprietário cria de uma fazenda
pode criar esse clube e depois ele envolve produtores da sua região. Como é que funciona, para a gente poder entender bem assim o CITES? Sim, é mais ou menos assim, os produtores se reúnem, se identificam algumas afinidades, né? Independente do produto. Os CITES hoje, o forte deles são vinculados à pecuária, mas nós vemos que é possível fazer CIT de qualquer produto. O CIT tem que ter alguma coisa em comum. Pode haver CIT de produtores de pecuária de corte e de leite, porque ele tem coisas em comum com uma produção de alimento para seus animais. E os próprios itens de produtividade, de reprodutivos, são interessantes e necessários para o desenvolvimento da atividade, né? Mas pode ter CIT de produtores de mel, pode ter CITs de produtores de grãos, pode ter CIT de produtores de cavalos, não importa o produto, desde que tenha alguma afinidade. Nós vemos também uma certa necessidade, e na época era muito, no início era muito levado em conta a proximidade das propriedades, né? Porque aí tem mais algumas coisas em comum, como a questão de clima, solo e tal, são mais afins entre as propriedades. Eu posso falar um pouquinho sobre o CIT de que eu participo, que é o CIT 120, que foi fundado em 1997. Esse CIT é aqui na região da Serra, dos Campos de Cima da Serra, e nós temos 6 ou 7 municípios envolvidos, mas há muita afinidade entre os produtores. É super interessante. E no Rio Grande do Sul, os CITs, então, estão presentes em todas as regiões, a gente pode dizer, do estado, né? E também, dessa forma, com essa troca de experiências, eles ajudam a melhorar a renda, a produtividade, enfim, eu acho que engloba todo o trabalho que é desenvolvido, né? E a principal ferramenta, essa troca de experiência, é levar essa informação técnica. Nós podemos dizer que esse trabalho vem a partir desse tipo de ferramenta? Sim. Nós temos os CITs, eles conseguem trazer suas dificuldades e seus ganhos. Numa reunião de CIT é feita uma apresentação, de início, uma apresentação da propriedade. A reunião do CIT, tem que ficar muito claro, a reunião do CIT é caracterizada como um dia de campo, é um dia de trabalho. Então, nós não aconselhamos e orientamos os produtores que têm sucesso nisso, levam essa reunião para um dia de trabalho. Não é um encontro festivo, é uma reunião de trabalho. Então, ela é em dia útil e o produtor tem que pensar assim, eu não vou perder o dia, eu vou ganhar o dia. Então, ele tem que ir com esse espírito para a reunião, para ter uma vantagem, para ter um ganho. A entrevista completa você confere no Agropauta Web TV, o canal da AgroEffect no YouTube e também no canal do Spotify. Nesta semana, também no canal da AgroEffect no YouTube, será a vez do Agropauta Web Talks, que vai abordar a modernização do ensino técnico agrícola. Participam do debate o presidente da GPTE, Fritz Roloff, o presidente do Sintargs, Luiz André Sasso, e o presidente do Conselho dos Diretores das Escolas Técnicas Agrícolas Estaduais, Luiz Carlos Cosman. É na segunda-feira, às 19h. E na próxima sexta-feira tem o Agropauta Live Series, que vai falar sobre agropecuária com o presidente do Instituto Desenvolve Pecuária, Luiz Felipe Barros, a partir das 19h. E na terça-feira, também às 19h, é dia do Agropauta Técnica Pecuária, sobre as DEPs genômicas com o presidente do Conselho Técnico da Conexão Delta G, Bernardo Peter. E tem estreia na quarta-feira no canal com o Agropauta Itinerários Rurais. Deixo aqui o convite para que sigam as nossas redes sociais. No YouTube, o endereço é youtube.com/agroeffective. Se inscreva no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixe seu like nos vídeos. No Spotify, procure por AgroEffective e siga o podcast. E no Instagram, também procure por AgroEffective. Nos sigam também no LinkedIn, Twitter e Facebook e fiquem por dentro da nossa programação e notícias. Aqui, o Agro tá on.
O programa de hoje fica por aqui. A produção do Campo e Notícia da Agrofacto em parceria com a radiosul.net. Desejamos a todos um ótimo final de semana e vamos continuar nos cuidando para evitar a transmissão da Covid-19. É muito importante a adoção de medidas de higiene, uso de máscara e distanciamento social. Quem já pode, vacine-se e quem puder, fique ainda em casa.